Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Petiano João Pedro e vou ensinar a configurar os estilos de cota e texto. O processo de formatação de textos e cotas é uma das partes fundamentais para a elaboração de qualquer projeto no AutoCAD, pois estes elementos podem estar presentes em toda a criação do desenho, desde a elaboração do seu projeto no Model até a configuração na prancha para plotagem. Nesta primeira aula, vamos aprender a configurar os estilos de texto. Com o AutoCAD aberto, nós podemos acessar o menu de formatação por dois métodos. O primeiro método é digitando o comando estilo e apertando a tecla Enter do seu teclado. A outra forma de acessar a janela de formatação de texto é clicando no item Formatar e em Estilo de texto. Aqui, podemos decidir entre criar um novo estilo de texto ou utilizar algum já existente. Caso queira criar um novo estilo de texto, basta clicar em Novo, definir um nome para o estilo de texto e clicar em OK. Feito isso, basta selecionar o estilo de texto que acabamos de criar para poder começar a configurar os seus parâmetros. Em nome da fonte, selecione a fonte que deseja usar. Em estilo de fonte, selecione se quer usar o estilo negrito e itálico ou normal. Na caixa altura, insira a altura do texto em unidades de desenho. Por exemplo, se você está desenhando em metros, insira a altura em milímetros que você quer que fique o texto quando for ser impresso. Marque o item anotativo para que qualquer texto usando esse estilo seja exibido de forma uniforme no mesmo tamanho ou escala, independente da escala da vista. No item fator de largura, você pode configurar o espaçamento entre as letras do texto. Em ângulo de inclinação, insira um valor entre -85 e 85 para inclinar o texto. Ao fazer isso, um ângulo positivo irá inclinar o texto para a direita, enquanto que um ângulo negativo irá incliná-lo para a esquerda. Caso queira que o texto fique no ângulo de 90 graus, basta deixar o valor em zero. Além dessas configurações, você também pode deixar o texto de ponta cabeça ou invertido. Iremos criar dois tipos de estilo de texto, um para títulos e outro para o corpo do texto. Clicando em Formatar e abrindo a janela de edição de estilo de texto, vamos criar um novo estilo de texto, definir um nome para o nosso estilo de texto e iniciar a configuração dos parâmetros. Em fonte, deixe Arial. Estilo de fonte, deixe normal. Em tamanho, desmarque a opção anotativo caso esteja marcado. Em altura, como especificado aqui no exercício, deixe a altura em 5. Em efeitos não precisa ser configurado em nada, deixe o que está padrão do AutoCAD. Feito isso, vamos criar o segundo estilo de texto. Clique em Novo novamente, defina o nome do estilo de texto e clique em OK. Assim como o exercício anterior, defina a fonte, o estilo de fonte, a altura, que agora passa a ser de 3 milímetros, e clique em Aplicar. Após configurar os novos estilos de texto, basta clicar em Fechar. Para confirmar que o novo estilo de texto está ativado, clique na barra Anotação e no primeiro item que se refere aos estilos de texto, selecione o nome do estilo de texto que você acabou de criar. No caso, vamos usar o estilo de texto Títulos. Clique no símbolo de criação de texto, dê um primeiro clique na tela para iniciar a janela de criação de texto e um clique final para finalizar a janela de criação de texto. Agora teste o estilo que você acabou de criar. No AutoCAD você ainda conta com algumas configurações do texto, como indicadores de numeração, espaçamento de linha e tipo de justificação. Em seguida, vamos aprender a configurar os estilos de cota. Antes de aprendermos a criar os estilos de cota, devemos entender quais são os principais itens que a compõem. Basicamente, ela é composta por três itens principais: a cota, a linha de cota e as linhas de extensão. As cotas são os valores que indicam as medidas da peça,
As linhas de cota são as linhas contínuas que contêm os símbolos nas extremidades, e as linhas de extensão são as linhas que limitam as linhas de cota, ficando entre o desenho e as linhas de cota. Entendido isso, já podemos criar os nossos estilos de cota. Assim como na configuração dos estilos de texto, nós podemos acessar o menu de formatação de cotas por dois métodos. O primeiro deles é digitando estilo cotas e apertando a tecla Enter do seu teclado. A outra forma de acessar a janela de formatação de cotas é clicando no item Formatar e em Estilo de cotas. Aqui, já podemos decidir entre criar um novo estilo de cota ou utilizar algum já existente. Caso você queira criar um novo estilo de cota, basta clicar em Novo, definir um título para o novo estilo de cota, selecionar o modelo para começar e clicar em Continuar. Após feito isso, será aberto o gerenciador de estilos de cota. Na guia Linhas, podemos configurar o formato e as propriedades das linhas de cota e de extensão. Em linhas de cota, podemos alterar a cor da linha de cota, o tipo de linha, sua espessura, o quanto ela deve ultrapassar da linha de extensão e também se queremos suprimir uma de suas linhas. Em linhas de extensão, podemos executar basicamente as mesmas configurações das linhas de cota. O que muda em relação a elas é que podemos configurar a distância que as cotas ficarão do desenho, bem como o quanto as linhas de extensão irão ultrapassar as linhas de cota. Na guia Símbolos e Setas, é possível configurar os parâmetros das pontas de linhas de cota. Em pontas de seta, além do tamanho da seta, podemos configurar qual seta será usada para as linhas de cota e linhas de chamada. Em marcas de centro, podemos controlar a aparência das marcas de centro e linhas de centro para as cotas radiais e de diâmetro. Na guia Texto, é possível configurar o formato, o posicionamento e o alinhamento do texto da cota. Como o próprio nome já diz, em aparência do texto, configuramos o formato e o tamanho do texto de cota. Caso você prefira usar um estilo de texto pré-configurado, como por exemplo da aula anterior, o programa bloqueia que você altere a altura do texto aqui. Em posicionamento do texto, podemos controlar o posicionamento do texto em relação às linhas de cota, alterando seu alinhamento, a direção da vista em que é lido e a distância que deve ficar das linhas de cota. Na guia Ajustar, podemos configurar o que acontece com o texto e as linhas de cota em casos específicos, como por exemplo, a falta de espaço. Em posição de ajuste, é possível controlar o posicionamento do texto e das pontas de seta com base no espaço disponível entre as linhas de extensão. Em colocação do texto, pode ser definido o posicionamento do texto da cota quando ele é movido de sua posição padrão. Em escala para recursos de cota, se define o valor global da escala de cota ou a escala do espaço do papel. Em ajuste fino, constam as opções adicionais para o posicionamento do texto de cotas, como inserir o texto manualmente ou pedir para que o programa sempre desenhe as linhas de cota entre as linhas de extensão. Na guia Unidades Primárias, podemos definir o formato e a precisão das unidades primárias de cota, além de poder inserir prefixos e sufixos para o texto de cota. No espaço Cotas Lineares, é possível configurar o formato e a precisão das cotas lineares. Em escala de medição, define opções lineares de escala para as cotas. Em supressão de zero, pode ser configurada a supressão de zeros à esquerda ou à direita. Em cotas angulares, é possível executar as mesmas configurações às cotas lineares. Na guia Unidades Alternativas, as configurações são semelhantes às da guia Unidades Primárias. Esta seção destina-se a configurações adicionais para o texto de cota. Na guia Tolerâncias, podem ser configuradas as tolerâncias do texto da cota. Em formato de tolerância, podemos configurar o seu formato, a precisão, sua posição e os valores superior e inferior da tolerância. Essas são todas as configurações possíveis para os estilos de cota. Na próxima aula, iremos fazer um exercício bem rápido e prático de como criar um estilo de cota usado em projetos de arquitetura. Com uma camada criada somente para os estilos de cotas, vamos abrir o gerenciador de estilos de cotas. Vamos clicar em Novo, definir um nome para o nosso estilo de cota. Aqui vou usar Curso de AutoCAD. E começar com Standard. Clique em Continuar
Na guia linhas, vamos deixar a cor, o tipo de linha e a espessura da linha todas por camada. Em linha de extensão, a mesma coisa. E em deslocar da origem, vamos colocar 0.05. Na guia símbolos e setas, vamos deixar o tamanho da seta em 0.1 e as marcas de centro em 0.1 também. Na guia texto, vamos deixar o estilo de texto em Standard, a cor do texto por camada e sem preenchimento. A altura do texto também vamos deixar em 0.1. Seu posicionamento vertical será acima da linha de cota, o posicionamento horizontal centralizado e a direção da vista da esquerda para a direita. Em deslocar a partir da linha de cota, será a distância que o texto estará distante em relação à linha de cota. Aqui, vamos deixar em 0.05. Em alinhamento do texto, vamos deixar alinhado com a linha de cota. Em ajustar, vamos deixar para manter o texto entre as linhas de cota e o posicionamento ao lado da linha de cota. Em unidades primárias, vamos alterar a precisão, deixando apenas 2 zeros após a vírgula. O separador decimal deixaremos como vírgula. E está feita a configuração. Feito isso, basta clicar em OK, definir atual e fechar. E já está pronto o nosso estilo de cota. Para testar se deu certo, basta clicar no item de cota, clicar no primeiro ponto, no segundo ponto e arrastar para a direção que quer que fique a cota. Eu espero que tenham gostado e na próxima aula vamos aprender a configurar o layout para a plotagem. Um grande abraço.